Eu sou Francisco Pianco, sou do povo Axaninca, aqui do Acre. A minha terra indígena é bem na fronteira com o Peru e a gente tem trabalhado bastante para se manter ali naquela região sem, sem perder a nossa cultura, a nossa identidade. Os desafios são muitos. Eu sou filho da atual liderança maior do nosso povo, que é o Antônio Pianco, que é a Dona Piti, e sou o filho mais velho, então a gente tem são 5 irmãos, que cada um de nós trabalha para fazer, dar uma nossa vida para esse projeto do povo Axaninca. Olha, eu nasci em 68, já dentro de um projeto que era liderado pelo meu avô, né, Samuel Pianco. E ele quem fez o casamento do meu pai com a minha mãe, que a minha mãe é uma filha de seringueiro, né? Ela tem uma história, a partir daquele momento construiu junto com ele uma história bonita que quando a gente nasceu já com uma missão muito bem dada para a gente. A gente vivia uma situação muito difícil, onde a gente não tinha terra, a gente não tinha lugar, era como se vivesse no quintal dos outros, então a gente não tinha espaço, a gente vivia fazendo o que os outros, né, que os grandes interesses econômicos mandavam. Então a gente era mão de obra, se quisesse estar ali. Como o nosso povo procurou ir para um lugar mais distante do contato, sempre manter essa distância, teve uma hora que não deu mais para fugir, aí tivemos que encarar. E foi nesse momento, mais ou menos quando eu nasci, que os nossos, né, pais vinham numa missão de enfrentar, não mais se mudar de lugar, mas de enfrentar a realidade e começar a trabalhar para construir um lugar, firmar um lugar. Eu lembro bem que a gente vivia dentro da floresta mesmo, então a nossa relação era muito com as atividades, o cotidiano. Mesmo criança, a gente já estava se preparando para a vida ali na comunidade. Então, não tinha uma infância como se fala aqui fora, no conceito, no jeito de ser, no mundo da cidade. E o nosso povo tem a atividade, não um sistema de escravo. A gente tem uma liberdade, aprender o que é cada fruta, aprender o que é cada caça, aprender o que é a medicina, aprender o que é as técnicas para coletar, para caçar, para pescar. Então, como fazer casa, como fazer o barco. Então, a nossa adolescência, ela vive essa prática. Tudo sobre medida, você não vai fazer uma coisa que um adulto faz, mas você vai fazendo coisas que está dentro da tua capacidade de fazer. E o mais importante é no final você ter um jovem, ter uma pessoa preparada para viver ali. Então todas essas habilidades você adquire vivendo. Por isso que a gente está presente no cotidiano da família. Então a adolescência da gente é isso. E isso tudo ao mesmo tempo é brincadeira, porque a gente tem muita energia quando a gente é criança. Os pais começam a cuidar da gente para ensinar a gente o que deve e o que não deve fazer, o risco que tem, essas coisas todas. Então a adolescência da gente é isso. Não é uma adolescência que você não vive em contato com a sua própria realidade, né? A gente vê aqui fora muitas vezes que
a adolescência, ela não vive a realidade da família, não vive, está desligada, você está separando ele do mundo real. E a gente viveu muito o mundo real nosso, né? E é claro que o contato, né, com o homem branco, ele fazia com que também a gente começasse a entender, né, essa outra cultura, procurar entender para ver o que se aproveitava dali, o que se podia tirar dali. Mesmo na adolescência você já percebia que os nossos pais estavam lutando para que a gente não fosse tratado de uma maneira que não fosse respeitada, né? Com o nosso jeito, com a nossa cultura, com a nossa fala, com os nossos costumes. Qual era a estratégia nossa, né? Os nossos pais negociavam com os madeireiros, com os caçadores, com aqueles que queriam, né, que exploravam ali aquela região, os recursos daquela região, e sempre nos colocando como, assim, sem muito contato. A gente via isso tudo de longe, a gente não tinha um contato direto. Então, meus pais, né, falam que os pais deles faziam contato uma ou duas vezes por ano com as pequenas comunidades de branco. E tudo já articulado com o patrão, porque o patrão ele ia só fazer o abastecimento e voltava, ele não levava a comunidade. Então a gente não tinha esse contato. Era uma maneira de proteger as nossas famílias. E depois isso foi ficando mais difícil, porque quando os patrões estavam, né, via que a gente estava cumprindo com a determinação deles, nos via mais como mão de obra, então a gente, a serviço deles, de alguma maneira não tinha muito conflito com eles. Isso passou a mudar, essa maneira de se relacionar quando, né, o nosso povo começou a lutar para sair desse sistema, dessa prisão, desse cativeiro que ele impunha para nós. Que eles queriam que a gente trabalhasse todo dia, não importava se a gente tinha necessidade de comprar alguma coisa ou não. Eles queriam que a gente produzisse. Então, quando isso estava cansando a gente demais e que começamos a lutar para sair desse sistema, aí começou a ter conflito, porque os interesses começaram a se chocar, e aí nós sentimos assim, uma pressão muito grande. Aí eles não perdoavam se era criança, se era adulto, o tratamento era o mesmo, era guerra mesmo. O contato, ele trouxe muitas doenças e que eram doenças novas, que a gente não conseguia fazer o tratamento, até descobrir como curar aquela doença, muita gente morreu. Então, algumas epidemias de sarampo, coqueluche, outras doenças que eram muito... E como nós não sabíamos, não tinha acesso nenhum, né? E tudo era controlado pelo sistema dos patrões, então a gente perdeu muita gente, porque elas não tinha como se curar. E a outra coisa, assim, você tinha uma pessoa que estavam ficando mais velhas, então isso era como, tinha que se descartar mesmo. Então a vida da gente não tinha valor nenhum, então adoeceu, tinha que morrer mesmo. E se a gente fosse sair com os filhos para procurar
lugar mais seguro para se proteger né, dessas epidemias, era como se a gente estivesse afrontando os patrões, então isso tinha muito clima. Mas nossos avós cuidavam muito disso. Quando sabia que tinha uma gripe rolando na região, nos brancos, então ele botava as famílias, apartava todas as famílias para um lugar distante, para depois, quando passar aquela gripe, é que eles traziam de volta. Tinha sempre uma intenção de ocupar território, de tirar os indígenas, de tirar os conhecimentos, o modo de vida e botar ele a serviço dos interesses econômicos. Os índios eram vistos como... Tinha que ser, ele usava a palavra, tinham que amansar os índios para trabalhar. Nós suspeitamos de que, em muitos casos, devem terem contaminado comida, roupa, para limpar mesmo a área, quando uma comunidade indígena estava dando muito trabalho para ser amansada. Então era melhor tirar eles dali. E sabe que quando os índios começam a ter situações como essa de perca de muitos da sua família, eles findam tendo medo daquela região e migrando para uma outra, atrás de outra área. Então, deve ter tido as duas coisas juntas. Eu acho que um pouco de falta né, de conhecimento, como lidar com os povos indígenas, mas outra era uma tentativa de abrir áreas, tirar os índios dali, fazer eles fugir dali, né? Sem contar que teve, né, no passado, histórias mesmo de assassinato mesmo. Aqueles que resistiram não foi diferente do tratamento que foi para o resto do país, né? Tem história de muitos grupos que não estão mais aqui, não deixou nem história escrita nem nada, porque havia aí um tratamento mesmo de acabar com os povos indígenas, porque aqui era uma região de muitos seringais, era uma região que tinha muito interesse dos grandes latifundiários, principalmente os seringalistas na época. Nós somos os que sobrou, né? Então estou falando mais dessa fase agora, que quando a gente se inseriu nessa agenda de buscar direito, lutar por território. E aqui no Acre eu acho que a gente teve também uma estratégia que foi importante, que foi ter se aliado com os seringueiros, liderado aí pelo Chico Mendes, um movimento também que estava forte. Foi um momento que a gente descobriu também que os nossos vizinhos, os seringueiros que estavam ali, os extrativistas que estavam ali naquela região, não era eles que estavam brigando com a gente, eles estavam ali também puramente a serviço de né, e armado, né, e orientado a fazer essas guerras com os grupos indígenas. Então isso foi muito difícil a gente superar isso, porque como é que você está me matando e você não é o meu inimigo? Na cabeça do indígena, entender isso é muito difícil. Foi difícil fazer essa passagem, porque antes de formar essa aliança, a relação era essa: o pessoal se armavam nos seringais, ia botando fogo nas malocas, ia queimando e matando, e nós, era eles que então a gente via os homens brancos matando a gente. A aliança veio nesse sentido. Eu lembro muito que meu pai falava de que a gente estava tentando acreditar. Então, como trabalhar isso? Eu acho que isso foi um momento assim muito importante. Hoje tem muitos indígenas, ainda os mais antigos, que têm muita dificuldade de se relacionar com o branco, porque foi ele que mandou matar, foi ele que matou meus parentes. Então, essa é uma coisa que nesse momento mais atuais é que essa geração mais nova tem isso com mais clareza. Mas foi um momento
difícil você romper isso. Nesse momento da aliança, do que Chico Mendes liderou esse processo com várias outras autoridades do movimento de seringueiros, eu acho que isso foi muito importante para a gente ter o que tem hoje, ter garantido o que tem hoje, porque isso permitiu com que a gente pudesse circular em espaços importantes fora para poder lutar junto por esses direitos que a gente tem hoje. Mas não foi fácil superar isso internamente, porque era como se a gente estivesse trazendo para dentro de casa o nosso inimigo. Tudo foi muito novo. Eu lembro de alguns antigos que falavam até para a gente que ele nunca imaginava que tinha outro povo indígena, né? Porque eles achavam que eram só eles e tinha o máximo 2, 3 povos onde, né, no passado eles guerreavam por conta da questão de espaço, questão de algumas coisas, antes de vir esse momento da chegada do homem branco. E eu me lembro quando as primeiras fotos que eu vi em livros, quando o pessoal da FUNAI chegou mostrando, isso na década de final de 70, início de 80, ele dizendo, olha, tem muitos índios no Brasil, não é só vocês. A gente está descobrindo muitos índios, estamos aqui também para botar vocês nessa lista de índios que o Brasil tem. E mostrando fotos, foi como a gente começou a entender o que é mais o Brasil, porque a gente se debruçou em cima de um olhar do país, dos estados. Então, o pessoal da FUNAI na época foram muito importantes. E mostrar que as bandeiras de luta dos movimentos, das causas. Imagina você estar lá dentro da floresta, não ter uma comunicação, não ter um porta-voz aqui fora para passar informação, como que a gente ia descobrir tudo isso? Imagina você saber que existia Raoni, que existia Davi Yanomami, Ailton Krenak, que essas coisas é muito nova, porque não tinha como você saber. A vida nossa, a nossa escola foi tentar entender isso tudo, essa diversidade, quantos povos, procurar, para que a gente se some a ele e possa estar também no mapa do Brasil. Eu lembro de um momento que foi muito difícil, porque cada grupo indígena dizia, eu sou o único, eu sou índio, mas aquele outro não é. Tentando dizer que ele era o índio verdadeiro, que o outro não é. Então essas coisas também, porque a cultura do outro já era diferente do outro, então ele não é, porque... Só que hoje não, isso já é coisa mais superada. Havia uma resistência também entre os próprios índios de se aceitarem, de ser irmão, de ser... A cultura já delimita, né, o jeito próprio de cada um. E o entendimento que tinha era que se misturasse a gente ia perder a identidade. Tudo era muito difícil. E aí também a gente foi descobrindo que não era que a gente ia se perder, a gente ia ganhar, porque garantiu um espaço nosso também. A gente sempre teve um processo de fazer uma grande integração entre os povos. A gente teve um processo de fazer uma grande aliança entre os habitantes da floresta para que a gente pudesse, né, estar fortalecidos, discutindo internamente como que a gente, né, vai se aliar sem perder a nossa identidade. Como é que a gente vai levar esse diálogo, onde é que quais os pontos comuns nossos. Então, todas essas questões, elas foram passadas em várias gerações e continua assim. Olha, eu vou me basear muito pelo Juruá. A primeira reserva extrativista que foi criada do Alto Juruá, eu era muito jovem seguindo aí esse momento. A aliança se perdeu, a relação nossa, povo Axanenca, com a Resex Alto Juruá,
quando essa geração que lutou para a criação da reserva, lutou para, né, que viveu o ambiente de aliança, que apostou, que viveu o momento da aliança dos povos da floresta, eles começaram a sair da gestão dessas organizações que foram criadas na reserva. A própria reserva como um todo, a gente viu que ela se afastou, ela se isolou muito, e vieram figuras que vieram numa postura assim, olha, nós não queremos nada com os índios, com os Axanenca, e nem com o pessoal daqui, nem dali. A gente tem uma responsabilidade só com a gente, e rompeu a relação. Não foi o povo, as pessoas, a base, né, as famílias, os extrativistas que perderam o rumo. Quem perdeu, quem deu outros rumos, quem enfraqueceu a reserva do Alto Juruá, eu conheço porque vivi ali perto todo dia, foi esses caminhos novos de interesses pessoais, de interesses políticos que foram ocupando esses espaços e deixando a população enfraquecidos, divididos. Por isso que você cria uma geração nova toda desalinhada com a história. Eu acho que isso fez com que nós se afastasse muito, porque a nossa comunidade se manteve numa posição de não negociar as nossas conquistas, de manter as nossas conquistas, os nossos direitos. Então, não ter nessa posição, num cargo de representar o povo, um negócio próprio. A gente tinha muita consciência disso. Por isso que eu falei que quando a gente nasceu, nós já vinha e já fomos colocados numa missão de trabalho. Então isso não está na nossa alma. A gente luta pelas nossas causas, pelas nossas conquistas, como lutamos, é a nossa própria vida. Isso não tem negócio, luta, ninguém parou para nada. Nunca teve nada fácil, entendeu? Você hoje estar no mapa do Brasil foi uma luta muito grande, né? Os direitos que se tem hoje também foram conquistas que não foram dadas de graça. A gente, seja o governo da ditadura, seja um governo de esquerda ou de direita, nunca foi fácil. A nossa história, você nunca teve um tempo que a gente ficasse dizendo agora estamos seguros, garantidos e ninguém vai mexer mais com a gente. Nunca teve isso. Eu acho fundamental a aliança, ela tem hoje você não está discutindo a questão de conquistar direitos, terra, as reseques, como foi no passado. Mas nesse momento agora, é necessário a aliança como um canal, né, para a gente expor as nossas preocupações. Os nossos direitos estão sendo, né, conquistados até hoje, eles estão sendo ameaçados. A gente não pode permitir isso. Então a aliança vai ajudar a gente a resgatar a memória, trazer essa história de volta, por que elas existem hoje e qual é a importância de manter esses direitos respeitados e não aceitar o retrocesso. Então a aliança é fundamental nesse momento. Quando nós estamos vendo que querem acabar, diminuir o tamanho da reserva Chico Mendes, por quê? Qual é o argumento para isso? Querem mudar a modalidade lá do Parque Nacional da Serra do Divisor. Qual é o argumento que tem aí? Então, estão falando que só existe pobreza.
no Acre, não existe nenhuma riqueza, precisa mudar esse quadro. Qual é a proposta que tem de mudar? Tem que dialogar com a gente. Estão culpando, né, uma floresta de pé, precisa desmatar para poder trazer a comida, precisa desmatar para poder as pessoas terem o que comer, isso é conversa. Então a aliança ela não vai aqui fazer mais do que defender os seus direitos, os nossos direitos. A aliança é um meio, política é um espaço que a gente, né, para poder dialogar. Porque estão falando na Amazônia, na bioeconomia, mas não estão dialogando com os povos da floresta. Por que estão fragmentando a legislação ambiental? Por que estão querendo mexer, abrindo as terras indígenas para o garimpo? Por que estão abrindo a exploração de qualquer recurso nas terras indígenas? A tentativa é essa. Nós vamos ter aí, mais uma vez, uma invasão na Amazônia para enricar meia dúzia de pessoas e botar a gente como mão de obra, fornecedor de matéria-prima. Então, tem muitas estratégias que estão ameaçando a gente. Então, quando você olha num contexto todo hoje de país, existe aí uma situação que aponta aí totalmente um momento de retrocesso. As nossas conquistas, o que a gente lutou, o que a gente luta, o que a gente defende, elas estão ameaçadas pelo próprio, né, Estado brasileiro, fragmentando a legislação, desmontando as instituições que eram e são parceiras nossas, enfim, uma série de coisas que hoje todo mundo sabe como é o tratamento que esse governo está dando para a Amazônia, como ele pensa os povos indígenas, né? E no âmbito local é um governo que é base do governo federal. A gente nem mistura essa coisa de que o Orley foi governador, Orley Camilیم foi governador do Acre, agora é o Gladson Camilím que é... A gente trata isso como uma coisa... isso é um processo político que depois vai vir outro, a gente não tem. Agora, com relação a esse caso em si, não tenho dúvida de que, por ter uma tradição na política, ter filho senador, sempre com mandato importante, hoje governador, isso tem um reflexo porque não dá para dizer que não tenha. Eu acho que ele, no começo, ele foi muito... assim, a reação dele foi muito brava mesmo, muito violenta. Ele chegou até bater no indigenista, que era o Macedo, que estava à frente desse processo em Cruzeiro do Sul, deu uma porrada no meio de uma audiência pública lá em Cruzeiro do Sul. Mas depois ele, né, a própria Polícia Federal, o Ministério Público começou a cuidar disso, então ficou uma questão deles tratando mais direto com as instituições mesmo oficiais. E as ameaças com relação ao nosso povo, a gente não teve mais nenhum contato com isso. Primeiro, a empresa Camilím e outras empresas aqui na região exploravam essa região do Alto Juruá para tirar madeira. Quando era borracha, era madeira. Resolveram botar máquinas. E uma terra assim que pegou de frente foi a nossa. E nós fizemos uma denúncia dessa exploração e virou um processo, uma ação civil pública que está no Supremo, né? Até hoje eles têm se mantido numa postura de se defender do processo, para não pagar, para não responder, de fechar, só que eles perderam em todas as instâncias. O que a gente pode calcular, que o que ele tirou da nossa terra, o que ele fez na nossa terra, comparando o que ele fez na região, nosso não foi nem 5% do que ele fez na região toda. Quando houve
a invasão com máquina, então criou assim um impacto muito grande. O nosso povo nunca tinha visto máquina nem por foto, não sabia o que era aquilo. E aquela quantidade de máquina tampando os igarapé, derrubando floresta, tirando madeira, tampando o rio com madeiras e aquelas coisas todas, muitas famílias nossas foram embora com medo mesmo. Saíram da aldeia. Muitos trabalhadores, eles não usavam nem a mão de obra machanenca, porque ninguém queria nem chegar perto. Eles usavam os trabalhadores da região. Então esses trabalhadores invadindo as aldeias, as casas, levando bebidas, fazendo tudo aquilo que você pode imaginar do pior que pode acontecer, ameaçando as pessoas armadas, entendeu? Era um terror muito forte, por isso que muitas famílias se mudaram. Eu ainda lembro hoje quanto ficou difícil caçar nessa região onde eles tiravam madeira, porque todos os igarapés eles aterravam para passar com as máquinas por cima, então formava uma represa para cima e secava para baixo, então era uma podridão muito grande. Você entrar na floresta, você sentia aquele cheiro de madeira morta, apodrecida dentro da água. Deixou para nós, quando nós denunciamos, toda a região era como se tivesse ficado contra nós. Então a gente ficou quase que numa prisão ali. Era difícil passar em Taumaturgo, era difícil andar em Cruzeiro do Sul. Então as ameaças foram muito fortes, como se nós tivéssemos atrapalhado um negócio. A partir daí, toda a vida nossa foi trabalhar para recuperar esse território. Você não imagina o quanto que a gente trabalhou nesses 30 anos aí, de trazer a caça de volta, trazer peixe de volta, esperar a natureza curar essas feridas, dos igarapé voltar o curso funcionar normal, aquilo que era represa, que estava madeira morta, recuperar para ela se tornar um lugar que a gente possa andar, possa caçar. A vez que nós estivemos mais pobres foi quando as madeireiras estavam no nosso território. Aí a gente viu pobreza, porque eles poluíam a água e a gente precisava de água limpa. Eles tiravam as caças e a gente tinha dificuldade de ter caça. Então, é nessa linha, né, que é preciso ser entendido. Quando nós temos uma fonte de água limpa, né, e aí isso não é considerado, né, nas medidas que faz o IDH. Quando nós não temos um saneamento instalado na nossa comunidade, nós estamos pobres. Olha como é equivocado essas coisas. Um saneamento se aplica aonde tem concentração, onde tem no meio urbano, onde você não tem uma maneira de lidar, de tratar, de ter acesso a uma água potável. É bem diferente as coisas. Você tem uma floresta cheia de frutas, cheia de animais, cheia de uma agricultura riquíssima, sem agrotóxico, toda natural. Você tem saúde. Você não precisa ter um hospital para curar a gente ali dentro. Você só vai precisar de um hospital no lugar urbano. Você precisa de um processo educativo, de um trabalho. Porque se a nossa família fosse depender do sistema de saúde fora, fosse depender das cestas básicas para viver, do Estado dar comida para a gente, ou do emprego, nós não tinha nada. Nós temos tudo. Temos casa, nós temos nosso meio de transporte, nós temos nosso meio de caçar, de pescar, de plantar, e nós temos uma cultura, né, que faz a nossa educação, né, para a floresta,
que funciona muito bem. A gente, se não mexerem com a gente, o nosso grande desafio é que daqui mais um século, 2 séculos para frente, pelo menos esteja como está, para nós está bom demais. Entendeu? Porque a gente não precisa mais do que o que tem. Nós só somos obrigados a ir atrás de apoio, de políticas públicas, quando as situações externas chegam na nossa comunidade. Eu nunca imaginava que um país como o Brasil, a sociedade brasileira, eu que ando em muitos espaços, ela tivesse, ela passasse por um momento que nós estamos passando hoje. Eu achava que a gente estava mais avançado, né? Eu não imaginava que o povo brasileiro tinha coragem de eleger um presidente como esse, que está aí. Estou falando bem direto, com essa postura, com essa linha. O que se quer com isso? É voltar ao passado. E esse passado não cabe mais hoje. Onde você tira direito, você desestrutura, desorganiza uma sociedade por interesse pessoal, por interesse próprio, e não pensar o país. Será que vão chegar a um ponto de tomar as terras dos índios, as terras indígenas, se não puder de direito, mas politicamente, como é que vão fazer? O que vão fazer? Enganar para que as comunidades aceitem condições para receber o benefício do Estado. E a questão do dinheiro é muito forte. O que nós estamos investindo muito é em conscientização. Porque no nosso caso, para eles tirarem a nossa terra, tirarem os nossos direitos e no nosso território acabar com o que a gente tem, eles vão encontrar o nosso povo, eles vão passar por cima do nosso povo, vão ter que matar o nosso povo. A gente não vai aceitar morrer de fome depois. Então a gente prefere enfrentar nesse momento, resistir, do que ser covarde. Depois a gente está mortos, porque a gente vai ficar sem terra, sem comida, sem nada, e não ter onde colocar os nossos filhos. Nós crescemos muito também, porque a gente parecia que vivia um momento que não exigisse tanta atenção a cuidar dos direitos, terra, essas coisas. A gente achava isso uma coisa superada, então a gente vivia focado em outras coisas, em viver. A gente foi surpreendido. Então, quando eu estou falando que a gente amadureceu muito, é que as reseques estão sentindo, as terras indígenas estão sentindo, o mundo está vendo, a sociedade está vendo o que está passando. Então, eu acho que a gente também acordou. Olha, da minha parte, ser índio é muito importante para nós, porque se a base cultural dela está viva, porque você vive uma vida muito simples na natureza, na floresta, ela te permite você ter um nível, a qualidade de vida muito grande. Você, se não for um índio com os seus costumes, suas tradições, com o território protegido, com as condições, o ambiente seguro, você é um miserável. A gente não deve permitir que chegue a esse ponto. A gente tem que trabalhar para que ser índio seja motivo de orgulho, que tenha uma vida segura, uma vida boa, né?
Então, ser índio hoje pertencer a uma nação, ter um orgulho. Nossos conhecimentos permitem a gente se ver assim, a nossa língua própria, respeitamos o outro, sabemos que estamos protegidos num país, temos nossos direitos. Então, para nós, é muito importante. E assim, sendo índio, é que a gente consegue, talvez, fazer o equilíbrio desse desequilíbrio da humanidade. Olha, nós temos quando se fala em qualquer processo de uso de um território e que fala na sustentabilidade, talvez a gente esteja mais avançado do que qualquer um outro projeto do mundo. Porque, primeiro que na nossa cabeça, ela não funciona você acumular bens, riquezas, coisas desse tipo para controlar o outro. Isso faz uma diferença muito grande. Você não faz um estoque para você dominar, negociar, ter o poder na mão. A nossa maneira de pensar, aí que está o avanço, é de que nós todos precisamos conhecer o suficiente para a gente viver bem, e que aqueles bens ali eles não são bens que que tem um dono. Eu estou falando das riquezas que tem ali, não tem um dono. Quanto mais você conhece, mais rico você é. Então você vive uma lógica da abundância. Então você permite o outro, você avisa o outro aonde você pegou aquilo que você trouxe para sua casa. Você tem a responsabilidade com o outro. Então esse movimento de ir lá, pegar e trazer, é como você está criando a sustentabilidade, porque você está passando para o seu filho esses conhecimentos. Então esse para mim é o mais avançado que se tem. Quando você tem essa relação, você tem o respeito do outro e você faz com que o outro também cuide de você. Então você está seguro por esse sentimento. Você não está seguro porque você está pagando alguém para cuidar de você. Você não está seguro porque você depende do outro. Essa liberdade, essa maneira de enxergar, né, o mundo, essa maneira de você compartilhar, socializar, te faz uma sociedade que você não vê no outro um inimigo. Você vê no outro sempre um aliado. Então, e quando você impõe um sistema capitalista, que as regras são outras, você vai para a escola já dizendo, olha, você tem que lutar para ser o melhor. Você já começa a competir desde o primeiro dia. Então o seu pai já diz, você tem que ser o melhor, senão você não vai ser nada. Então essa lógica para nós é a pior lógica que tem para a humanidade. Não tem cultura que sobreviva, que tenha sustentabilidade, que viva uma sociedade justa, se você já está ensinando, já está plantando isso nas pessoas. E não são elas. Elas seguem, porque elas têm medo, porque as pessoas dizem, não, se você não fizer nada, você vai ficar na rua, você não vai ter o que comer. A sociedade tem um estoque concentrado na mão de uns, o poder. E aí tenta controlar o mundo nessa lógica. Então é a lógica mais atrás. Daí não tem sustentabilidade. Chegar uma hora que você não vai ter como... o mundo vai se perder aí. Por que tem tanta gente passando fome no mundo? E tanta gente com tanta riqueza? Riqueza, assim, estou falando, com tanto poder de controlar o outro. Então o nosso mundo é totalmente diferente. Você não pode... o que nos preocupa muito
é que esse nosso mundo está ficando pequeno, e a gente precisa falar dessas preocupações. Talvez, quando eu estou falando pequeno, assim, está ficando cada vez mais pressionado desse projeto global de controle, de incluir todo mundo num único sistema. E a gente não quer isso. Nós vamos resistir até... E a gente está resistindo de uma maneira assim, muito consciente, porque nós testamos, vivemos, a nossa experiência aponta que a melhor maneira de você estar seguro e de fazer uma sustentabilidade é quando você vive numa cultura como a gente vive, no compartilhar, tudo é nosso aqui, isso é da natureza. Para nós a vida, né, ela está tão ligada com a natureza, é um ponto de que para nós tirar a floresta está tirando a nossa vida. Então a gente tem isso muito claro. A gente se comunica com ela através dos animais, através das coisas. Então isso não é uma coisa não estou enfeitando nada para ninguém. Isso é real. Quem quiser ir na nossa comunidade, nós estamos lá. Por isso que eu acho que os meios de comunicação são importantes, se você conseguir mostrar. É uma opção. Se quiser continuar como está, num sistema todos fracassado, como está aí. Esse sistema capitalista já diz, está claro para que veio. Né? Você vê, tem os índices de mortalidade, de assassinatos, é tão grande. Aqui mesmo no Acre, agora a gente está vivendo isso. Entendeu? Está causado por essa forma de você pensar o desenvolvimento, pensar o crescimento. Então, agora, eu acho que já tem uma parcela mundial da sociedade que está procurando encontrar referências para que elas possam fazer um debate, para dizer de que essa causa, né, essa questão ambiental, essa questão dos conhecimentos tradicionais, esses modos de vida diferentes, ela ela pode ser uma alternativa para a crise que o nosso planeta está vivendo. E tem uma parcela grande já, né, trabalhando, mas a intenção não é tomar nada de ninguém. Ninguém se preocupa que esse sistema, essa maneira, essa forma de pensar tomando as coisas do outro. Não. Não é um sistema comunista, não é um sistema socialista, não é um sistema... Não sei nem quais são os nomes que as pessoas querem colocar. Esse é um sistema de povo, de família, de que a gente, né, não usa isso politicamente, né, como um partido que vai de direita ou de esquerda. Isso se aplica para a humanidade como toda. Essas são regras da vida que a gente vive. O lugar da memória sempre está no espírito mesmo. Nada disso vai se sustentar se você só bota no papel, ou se bota num registro o que a gente é. Então a nossa grande preocupação é de que tudo que a gente está fazendo, está registrando, seja mais para vocês fora, para quem está fora. A memória nossa tem que estar no espírito, porque aí ela vai para a prática. Se ela não tem espírito, ela não tem... No papel está morto. Então, para nós essas são as regras. A gente não pode... Nós temos a responsabilidade de construir esse espírito da natureza, passar isso para todos, esses conhecimentos, essas causas. Você tem que ter uma capacidade de ver além do que está do outro lado desse muro. Você não pode ter essa visão só
do que você pega, do material. Ela é muito profundo que a gente trabalha, que a gente vive. O sonho, ele não é, para nós, são várias coisas que permitem você ter um sonho. Você pode ter, depende do alimento que tu pegou, depende do que tu fez durante o dia, depende do que, do como você está se preparando. O sonho é um limitador, ele te protege, ele te faz você interromper uma viagem, de não ir para aquela viagem, porque aquela viagem, o sonho te disse, você tem que saber fazer a leitura dos sonhos. Você só faz isso quando você tá no chão, pisa no chão, você sente a natureza. Se você não tem tempo, se você fica só ouvindo barulho de carro, não sei o que, essa correria toda, você não sabe o que come, no outro dia você esqueceu, você não sabe o que bebeu, no outro dia você já... Porque a coisa é tão corrida, esse mundo aqui fora, que você sonha, você não faz não dá para fazer uma leitura do que você sonha, porque você não sabe o que passou no dia anterior para você... tudo que você vê num sonho, ele está baseado em cima de um processo que ele não é só pontual, ele é longo. Ele vai te ajudando a fazer, a compreender os sonhos. Você tem que ouvir, tem que saber ouvir a mensagem, da natureza. Um pássaro, sem ele falar com a gente, falar a nossa língua, ele se comunica com a gente. Ele diz quando ele está triste, ele diz quando ele está assustado, ele diz quando ele está feliz. Se você não compreende como é que eles estão se expressando, você não sabe andar na floresta, você não sabe compreender a natureza. Então o sonho não é só uma coisa de estar com o olho fechado, dormiu e sonhou, porque você estava dormindo. O sonho você medita, você consegue permitir, com os olhos fechados, olhar os caminhos futuros. Isso é uma capacidade que você tem que ter. Você fechar os olhos e olhar um pouco as coisas além, entendeu? De onde a tua vista alcança. Isso tem muita sabedoria, não é qualquer coisa. Floresta é cheia de mistérios e a cultura indígena só sobrevive porque ela tem essa habilidade, esse dom mesmo de ouvir a sua mãe, natureza. No formato que a gente vive, eu estou falando que a gente não tem medo. Lá, a gente vê no outro a proteção. A gente não vê no outro medo no outro. Isso é o grande desafio nosso, manter isso. Quando a gente entra na floresta, a gente está seguro, está em casa. A gente não tem medo de perder nada, só a vida. A gente está tão seguro de que a nossa casa, ela vai ser sempre o todo, o nosso lugar de dormir, a nossa casinha vai ser sempre da gente, não tem essa disputa, essa concorrência. Esse é um conforto que a gente tem, uma paz que é tão grande que a gente, que isso permite você se sentir a pessoa mais segura, mais confiável, porque você aprendeu para viver ali. A gente só tem medo de fora desses espaços. Porque eu sei quem está aqui, está todo dia com medo
de ser substituído, de perder o seu espaço para outro, porque tem um monte de concorrente. Todos que estão em torno de você são ameaças. Você tem medo de perder a sua casa, tem medo de perder o carro, você não tem medo só de perder a vida, você tem medo de perder tudo. De dormir na rua, de dormir, ficar sem almoço, sem comida. A gente não tem esse medo. Essa é uma diferença muito grande que é preciso entender. Então, quando a gente sai de lá, a gente tem medo. Porque as onças de lá, os bichos, os animais que poderiam ser uma ameaça para a gente sabe lidar com isso. A gente respeita os espaços deles. Aqui não. Aqui a gente não, as feras estão todas, elas circulam, comem até na mesa com a gente. Então, a gente não está seguro em lugar nenhum. Uma onça não vai te entrar de casa, fazer assim, você sabe o lugar que está seguro. Aqui, se não for grade, se não for portão elétrico, se não for as coisas, as pessoas estão te assaltando todo dia. Então essa foi uma diferença muito grande. Então acho que eu nunca trocaria o mundo que a gente tem por qualquer um outro mundo nesse mundo.